Olá, crianças! Voltei para mais uma história. Quem sabe canta comigo. Vou te contar um segredo, segredo da casa amarela. Pode abrir qualquer porta ou também qualquer janela. Pode entrar procurar em todo e qualquer lugar que vai abrir o segredo que você vai desvendar. Dentro da casa um quarto, dentro do quarto uma cama, embaixo da cama uma mala, dentro da mala uma caixa, dentro da caixa um livro, dentro do livro uma história que eu vou te contar. Este é o segredo que você vai desvendar. Este é o segredo que eu vou te contar. A história de hoje chama A Sopa de Pedra. Havia um lugarejo. Lugarejo é um lugar pequenininho, uma cidadezinha bem pequenininha que tem várias casinhas. Havia um lugarejo e nesse lugarejo tinha uma velhinha que ela era assim, ó, ela fazia tchau assim, ó. Ela não abria a mão por nada. Ela morava numa casinha linda, linda, onde tinha um pomar cheio de frutas, mas pensa, ela não dava nenhuma fruta, nenhuma para ninguém. Ela era, ó, assim. Ela tinha uma horta linda com verduras, mas ela não dava para ninguém. Quem quisesse tinha que comprar e ainda pagar caro, caro, caro. Pagava muito caro. Ela não dava uma para ninguém. Ela era uma velhinha danada. Não ajudava ninguém, não dava nada para ninguém. Aí tinha um rapaz que se chamava Pedro Malazarte. E ele era viajante, vendedor. Só que ele vendia uns tempos, aí voltava lá para a cidade dele, que era esse lugarejo, ficava um tempo lá, depois ele saía para vender de novo. Quando ele vendia tudo, ele voltava, era assim a vida dele. Um dia ele chegou na praça e os amigos dele estavam lá conversando. Nossa, você viu aquela velhinha? Tá louco? Cada vez pior, não ajuda ninguém, não dá nada para ninguém e quando vende as coisas, que é isso? Vende pelo olho da cara, um preço caro, caro. E Pedro Malazarte ficou ouvindo aquela conversa. Quando eles terminaram de conversar, o Pedro disse: Como é que é? É assim, Pedro. Você fica aí viajando, você não sabe. Ela é terrível. Não ajuda ninguém. É uma velhinha, ó, pão dura. Aí o Pedro falou assim: Ó, vamos fazer uma aposta? Aí os amigos disseram: Que aposta, Pedro? Que aposta que é essa? Que você quer fazer aposta agora? É o seguinte, vamos apostar um cavalo. Se eu ganhar a aposta, vocês vão ter que me dar um cavalo. E se eu perder a aposta, eu vou ter que pegar o valor em dinheiro de um cavalo e dividir para vocês. Aí os amigos, mas que aposta? Que aposta você quer fazer? Como assim? Aí ele disse, ó, é o seguinte, vocês duvidam que eu tiro daquela velhinha legumes, verduras, carne sem pagar nada? Os amigos começaram a rir. Ei, Pedro, você tá bobo nessa história. Você não mora aqui praticamente, você não tá sabendo de nada, Pedro. É lógico que a gente aposta, essa tá no papo. Nós vamos ganhar. É claro que nós vamos ganhar
Disse o outro amigo, oba, tá no papo, vamos ganhar um dinheirinho nas custas do Pedro. O Pedro falou, tá bom, eu aceito a aposta, eu vou lá, vamos ver, ué. De repente, eu consigo. E lá se foi o Pedro, pela estrada fora, até chegar perto da casa da velhinha. Quando o Pedro chegou, Pedro parou lá, em frente à porta da casa da velhinha, que ficava numa estrada, parou e ficou lá, tranquilo, assoviando. Olhando o céu, como quem não quer nada. E a velhinha ouviu aquele assovio e ficou de longe, observando. E o Pedro percebeu que a velhinha já estava olhando, mas fez de conta que nem viu. E continuou. Pensou, estava tudo fazendo cenas, dramas. Pensou com sua cabeça, olhou e Pedro fez assim. É aqui mesmo, como se estivesse conversando com ele sozinho. É aqui mesmo. Aí Pedro tirou de dentro do seu embornal, enfiou a mão lá dentro, tirou de dentro do seu embornal uma panelinha. E pegou as lenhas que ele já tinha visto por ali, acendeu um fogo, uma fogueirinha e colocou a sua panelinha. Aí a panelinha estava lá, já com fogo. O Pedro foi num laguinho que tinha na beira da estrada, uma bica, sabe essas bicas? E foi lá, pegou água. Levou água, jogou dentro da panelinha. Depois, Pedro foi, olhou na estrada e pegou 3 pedras. Sabe essas pedras lisinhas, bonitas? E Pedro passou a mão, com o restinho de água ele lavou as pedras, que ele tinha pego água num litro, aí ele lavou as pedras e colocou as pedras na panelinha. 1, 2, 3. E a velhinha ficou olhando aquilo, não entendeu nada. E Pedro ficou observando aquela panelinha. Passou um tempo, Pedro disse, a água já ferveu. A velhinha ficou ouvindo. Aí a velhinha pensava assim, a água ferveu? Ele colocou pedra e água? O que será que ele está fazendo? A velhinha não resistiu, a curiosidade foi muita, ela se aproximou do Pedro. Se aproximou do Pedro e ficou na cerca, porque a casa dela tinha uma cerca, um portãozinho de bambu, e ela se aproximou e ficou lá na cerca, bem perto da panelinha, porque o Pedro, que não é bobo nem nada, colocou a panelinha perto da cerca, do portão, né? Aí ela disse, ô Pedro, aí ele, oi, como você não sabe meu nome? Ué, Pedro, te vi nascer, te vi crescer, moleque esperto, corria por aí tudo, subia nas árvores, era muito esperto. Aí ele falou, tá. Então, tô vendo que você colocou água, colocou pedra, o que você tá fazendo? Aí o Pedro disse, tô fazendo uma sopa de pedra, uai. Sopa de pedra? Como assim? Sopa de pedra, coloquei as pedras para ferver. Só que ela iria ficar mais gostosa
se eu colocasse um temperinho, se eu colocasse cebola, sal, pimenta, cheiro verde, salsinha e cebolinha, ia ficar uma sopa mais gostosa, mas já que não tem, eu vou comer só a pedra mesmo. Aí a velhinha ficou intrigada com aquela sopa de pedra. Ela falou, mas eu nunca vi sopa de pedra. Aí o Pedro, nunca? Ó, não sabe o que você tá perdendo? É uma delícia. É daqui, ó. A velhinha falou, então tá, eu vou te dar um pouquinho de sal, vou te dar uma cebola, vou te dar pimenta, vou te dar cheiro verde, salsinha e cebolinha, tudo bem? Para você deixar eu tomar um pouquinho dessa sopa de pedra, que eu tô curiosa. O Pedro falou, claro, pode me dar. Ela foi na casa dela e buscou tudo isso e deu pro Pedro. Aí o Pedro colocou sal, cebola, cebolinha, salsinha, pimenta. Aí o Pedro tirou uma colher de dentro do embornal dele, mexeu e provou e disse, ó, tá daqui essa sopa de pedra, tá ótima, deliciosa. E a velhinha ficou curiosa, falou, sopa de pedra? Eu nunca vi, tudo bem. Aí o Pedro disse, mas essa sopa ia ficar muito melhor, mas muito melhor, se a gente colocasse um pedaço de toucinho, colocasse uma linguicinha, ia ficar muito melhor. Aí a velhinha disse, ué, eu tenho isso tudo em casa, eu vou buscar lá um pedaço. Aí ela foi e buscou um pedaço de toucinho, que é o bacon, né? Que a gente conhece como bacon, e uma linguiça bem gostosa, uma linguiça calabresa, defumada, e deu para o Pedro. O Pedro picou a linguiça, jogou dentro da panela, picou o toucinho, jogou dentro da panela, misturou, experimentou, falou, nossa, essa sopa de pedra que eu tô fazendo é a melhor sopa que eu já fiz em toda a minha vida, porque eu sou viajante e pelas estradas da vida eu vivo fazendo sopa de pedra, mas essa é a melhor. Aí a velhinha ficou mais curiosa ainda, estava dando água na boca, sopa de pedra. Será que tá bom mesmo, Pedro? Aí o Pedro, tá, mas iria ficar muito melhor se a gente colocasse um macarrãozinho. Aí ela falou, ué, eu tenho ali um macarrãozinho, meio pacote, eu vou buscar. Buscou e deu pro Pedro o macarrão. E o Pedro colocou o macarrão. E mexeu, misturou tudo, soprou. Nossa, mas essa minha sopa de pedra é a sopa mais especial que eu já fiz em toda a minha vida. Ela é, deliciosa. E a velhinha foi ficando curiosa. Aí ela disse, ué, Pedro, essa sopa tá boa, tá maravilhosa, mas ela ia ficar muito melhor se a gente colocasse um tomatinho dentro dela. Aí a velhinha falou assim, claro, eu tenho tomate ali, eu vou buscar. Enquanto a velhinha foi buscar o tomate, o que aconteceu? O Pedro pegou as pedras mais do que depressa e jogou uma lá no mato, jogou duas lá no mato, jogou as 3 lá no mato e ela chegou com o tomate. O Pedro, graças a Deus, deu tempo. Aí ela pegou, trouxe o tomate, o Pedro descascou o tomate, picou o tomate e jogou. Quando o Pedro jogou o tomate, ele misturou, provou e disse, tá maravilhosa. É a melhor sopa de pedra que eu já fiz em toda a minha vida.
Aí ela disse, nossa, Pedro, e você vai me dar um pouquinho? Ele falou, claro, a gente só precisa de prato, né? E colher. Aí ela, mais do que depressa, foi lá, pegou 2 pratos, 2 colheres e deu pro Pedro. O Pedro pegou e disse para ela, não, para mim não precisa prato não, pode ficar tranquila que eu tenho meu. E ele tirou o prato dele de dentro do embornal. E aí ele colocou sopa para ele e para ela. Encheu o prato dela, encheu o prato dele. Ela mexeu e disse, cadê a pedra, Pedro? Aí ele disse, a pedra? Não sei não. Deve ter derretido de tanto cozinhar. E ó, juntou as coisinhas dele e foi embora. Chegou na praça e disse para os amigos, vocês viram? Ganhei a aposta. Ela me deu tudo que eu pedi. E a velhinha ficou tomando a sopa, achando a coisa mais maravilhosa desse mundo, aquela sopa de pedra. E o Pedro ganhou um dinheiro legal para comprar o seu cavalo que ele estava precisando. Entrou por uma porta, saiu por outra. Amanhã, Tia Dani te conta outra. Um beijo.